Fala galera, estamos de volta com uma das séries preferidas do canal e talvez de todo o YouTube. Finalmente, depois de um longo hiato, vamos continuar a série do livro do Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas. O pessoal cobrou em várias redes diferentes, me mandaram mensagem. E aí, tá saindo vídeo no canal, mas quando que vai voltar a série do livro do Fischer? Estamos de volta, então vamos lá. Vou tentar, nesse momento, gravar inclusive vários vídeos já para deixar pronto, para a gente conseguir dar andamento nas partidas. Então, espero que nos próximos 3 ou 4 vídeos eu esteja usando a mesma camisa. Então, vamos lá. A gente está na 19ª partida. A anterior foi Spassky Fischer, Mar del Plata. E agora nós vamos ver a partida Gudmundsson Fischer, jogada em Reykjavik, 1960. Estou com o livro aqui do lado para ajudar. Essa é uma partida de um jogador bem menos conhecido, o Gudmundsson, mas a gente vai ver que é uma partida muito interessante, também muito instrutiva. No começo, o Evans, que é quem faz o prefácio das partidas, né, ele fala assim que essa partida ela serve de exemplo de como o jogador mais fraco assume o papel de vítima sem sequer imaginar. Então, eu não vou ler o resto, né, do prefácio, porque muitas vezes o Evans ele já entrega uns spoilers aí do que vai acontecer na partida e aí vai estragar a parte mais interessante, que são os exercícios. Então, vejamos. Essa partida começou com D4. Fischer jogou cavalo F6. Opa! Cavalo F3. Ele comenta que cavalo F3 é sólido, porém passivo. Engraçado. D5. E3. E aqui o Fischer faz G6. Bom, o Fischer era um jogador mais de Índia do Rei, mas ele conhecia todo tipo de abertura, né? Ele estudava muita coisa. Então aqui acabou transpondo para uma Grunfeld depois de C4. Ele comenta que se C3 a gente estaria no sistema Collie. Mas C4 virou uma Grunfeld. Bispo G7. Jogou cavalo C3. Roque. E agora as brancas fazem dama B3. O branco é um sistema bem sólido esse aqui. Eu acho até engraçado porque o Fischer comenta que se bispo E2, as pretas fazem C5 e já é muito difícil das brancas igualarem. É um pouco otimista isso, porque, assim, de modo geral, realmente, essa não deve ser a linha mais perigosa contra a Grunfeld, né? E o preto tá ok já com C5, que é o lance típico para romper no centro. Mas, por outro lado, também é esquisito se as brancas tiverem jogado E3 e bispo E2 e agora tá pior, né? Inclusive, eu já joguei isso de brancas, então, assim, o preto iguala fácil aqui, digamos, iguala tranquilo. Mas não tá melhor também, né? Tem uma linha, inclusive, que é D por C5, que eu acho que é a mais crítica, né? A melhor para as brancas. Dama A5. Só que aqui o Fischer só analisa Roque e C por D5. Mas as brancas têm bispo D2. Parece um lance passivo, mas desenvolve mais uma peça e libera a casa C1 para a torre. E aí tem duas ideias. A primeira é que se joga dama por C5, esse lance meio que já é um erro. Para quem gosta de jogar umas linhas um pouco menos teóricas e sólidas também, essa é uma variante interessante contra a Grunfeld, porque ela tem algumas sutilezas. Por exemplo, aqui tem uma armadilha. Se dama C5, joga B4 o branco. E aí as pretas não podem tomar em B4, porque cavalo por D5. A dama precisa defender E7, só que não tem casa aqui. Se voltar para C5 ou D6, leva bispo B4. E aí o peão de E7 vai cair de qualquer jeito. Então ele tem que jogar a dama D6, mas agora as brancas fazem C5. A dama volta para D8 e torre C1. E essa é uma posição agradável já de jogar de brancas, porque o branco tem essa maioria na ala da dama, né? E os peões vão avançando e ganhando mais espaço. Eu já tive essa posição uma vez numa partida e consegui uma vantagem legal de brancas. E outra opção, que acho que essa é a mais correta, é as pretas jogarem D por C4 mesmo, para não ficar levando esse tema aqui em D5. Então aqui as brancas podem ou tomar em C4, mas isso sim leva a uma posição confortável para as pretas, porque, por exemplo, existe a mesma posição, mas com o bispo branco em F4, e aqui ele está mais passivo em D2, que ainda não é o fim do mundo para as brancas, mas já é confortável para o preto. E contra D por C4, se bispo C4, dama C5. Mas tem uma alternativa que é cavalo A4, que ganha um tempo em cima da dama, defende o peão e as brancas tomam em C4 no próximo. Bom, o preto vai ter compensação aqui pelo peão, porque o branco fica com as peças descoordenadas, fica mal desenvolvido, mas as brancas também podem jogar isso aqui. Eu joguei essa posição contra o Sevian, grande mestre americano, eu joguei em 2015 essa partida, uma partida já antiga hoje em dia, né, quase 10 anos. Acabou empatando, foi interessante, eu tive que achar uns recursos, mas foi uma partida legal, assim, acho que eu joguei bem no momento crítico.
Mas pra vocês verem que essa linha com E3 e bispo E2 não é assim, um negócio não tá refutado, né? Mas enfim, as brancas jogaram dama B3 com a ideia de colocar uma pressão em D5 e tentar forçar as pretas a aliviarem a tensão no centro, né? Pra quê? Pra se D4, bispo C4, o branco desenvolver o bispo de uma vez, assim, né? Ele não precisa gastar 2 tempos com o bispo, assim, bispo E2 e bispo C4. Porém, o Fischer aqui ele joga E6, ele comenta que outro plano bom também era C6, e aí depois as pretas vão jogar B6, bispo B7, cavalo BD7. Fica uma posição bem sólida, mas onde o preto ainda quer quebrar com C5 também. Só que o Fischer joga E6 aqui, e eu acho interessante já a gente começar a comentar um pouco nesse momento a decisão da abertura dele, porque foi bispo E2 e agora ele tira o cavalo para C6, que parece um pouco esquisito. Ainda mais se a gente considerar que nas posições de Grunfeld, geralmente as pretas querem fazer C5, né? O preto quer disputar o centro aqui, quer ativar o bispo de G7. Então parece um pouco estranho dele deixar o cavalo na frente do peão. Mas eu acho, né, eu tenho a impressão de que, assim, o Fischer percebeu que nas posições com C5 tinha uma chance muito grande de secar o centro, de trocar tudo, trocar em D5, trocar em C5, e ficar uma posição um pouco vazia demais, assim, para ele tentar alguma coisa. Porque o adversário dele não tá jogando uma linha tão agressiva, ou seja, claramente ele tá satisfeito com igualdade ou com um possível empate. E, geralmente, cabe ao jogador mais forte, nesse caso o Fischer, achar uma forma de desequilibrar a posição, nesses casos. Porque o outro lado tá satisfeito com o empate. E ele não, ele precisa ganhar, né? Porque ele tem mais rating, ele é mais forte. Só que aí cabe a ele criar formas de colocar problemas para o adversário. E eu acho que essa partida é um bom exemplo de como um cara forte, um cara muito bom, um grande mestre, faz isso, consegue ir desequilibrando aos poucos nesse tipo de situação, sem tomar nenhuma atitude mais precipitada. Porque ele joga aqui o cavalo C6, ele já tem uma ameaça posicional, que é cavalo A5, pegando o par de bispos, né? Porque ele vai tomar em C4 aqui, as brancas vão ter que dar o par de bispos. E também não adianta o branco aliviar agora a tensão no centro com C por D5, porque depois de E por D5... assim, o cavalo parece estranho em C6. Só que ele consegue consertar o cavalo sem muita dificuldade. É só tirar o cavalo e jogar C6. Só que, por outro lado, as brancas têm um problema mais sério, que é esse bispo aqui, que agora é o bispo mal, né? Se ele tivesse em F4 ou G5, a posição das brancas era excelente, mas ele tá em C1. Então as pretas vão jogar torre 8, pode desenvolver esse bispo eventualmente. E de modo geral, as pretas têm um jogo mais livre. Por isso jogou dama C2, antecipando o cavalo A5. E agora o Fischer faz D por C4. Obriga esse bispo a se mover de novo, né? D por C4. E aqui ele faz mais um lance instrutivo muito bom, que era parte do plano dele já. Então é o primeiro momento que eu quero que vocês pausem aí e pensem de pretas. Como que dá para jogar para desequilibrar essa posição. Bom, até aqui parece um pouco estranho o jeito que as pretas vêm jogando, principalmente por causa desse cavalo em C6. Só que quando o Fischer fez cavalo C6, eu imagino que ele já estava pensando nisso, né? Ameaça de cavalo A5, e quando a dama volta para C2, ele encontra esse jeito de dar um sentido para a posição do cavalo, que é jogar D por C4, e quando o bispo C4 ele responde E5. Essa ruptura é muito interessante, é um lance muito forte. Ele ativa o bispo de casas brancas, né, que já pode entrar no jogo por F5, mas principalmente ele força as brancas a fazerem alguma coisa com o peão de D. Então ele consegue ativar os dois bispos, na verdade, com essa ruptura, tanto de G7 como de C8. As brancas jogaram D por E5. Parece que dá para segurar um peão aqui, né, para ficar com o peão a mais, cavalo por E5, cavalo por E5, D por E5 e cavalo G4. Só que tem um problema, F4 não funciona, porque as pretas têm um golpe tático, cavalo por E5. E se F por E5, dama H4 cheque, vai pegar o bispo de casas brancas, fica ainda com par de bispo, né? Fica muito melhor já pro preto. Então aqui, as brancas na verdade têm um recurso comum nessas posições, que é jogar E6. Ele devolve o peão, mas ao mesmo tempo troca os bispos de casas brancas e deixa as pretas com uma fraqueza em E6. Mesmo assim, depois de roque, essa posição o Fischer fala que ela é equilibrada, afinal o peão de E6 não é tão difícil de defender. E o mais importante é que esse bispo aqui é bem forte, as peças pretas de modo geral estão ativas, então por isso que isso é ok para as pretas. Mas jogou D por E5, o Gudmundsson, cavalo G4, e agora ele faz um lance um pouco passivo, que foi roque, né? Ele não... Ele
ele queria colocar problemas para as pretas, mas de outra forma. Porque ele podia ter feito esse E6 do mesmo jeito que a gente acabou de ver. Nessa posição também funciona, também é um lance bom. E aí, quando o bispo E6, bispo toma E6, F por E6 e roque. Normal. Não dá para ele tentar ganhar material com dama E4. Esse lance interroga, segundo Fischer. Parece, né, que ele vai ganhar material, porque ou que ele vai obrigar o cavalo a vir para E5, só que as pretas têm uma continuação bem tática aqui. Cavalo de C, E5. Ameaça cavalo D3 e também coloca pressão em F3. E se cavalo por E5 também é ruim, aí ele leva um belo intermediário aqui. Cavalo por F2. Em vez de tomar em E5, ele toma em F2, porque a gente vai ver que a casa E5 está protegida taticamente. Ó. Dama C4, bispo E5, dama por E6, cheque, torre F7. E se jogar dama por E5 agora, cavalo D3, dá um duplo e ganha a dama. Então, era melhor mesmo trocar em E6, né? E simplesmente fazer roque. Segundo Fischer, ele acha que aqui as pretas não tem nada melhor do que um perpétuo com torre F3, G por F3, dama H4, FG4, dama G4 e dama F3. E ficar aqui, né? Mas eu acho que ele não jogaria dessa forma, tá? Não acho que o Fischer ia fazer isso. Ele ia procurar algum outro jeito de manter a atenção, sem dúvida nenhuma. Cavalo de C5, e se toma bispo toma E5, não sei, algo assim. Mas ele não ia se contentar com empate aqui, com certeza. Mas de qualquer forma, o Gudmundsson jogou o roque direto. E aí o Fischer fez cavalo de C5, cavalo E5, cavalo por E5, bispo E2. E ele joga aqui simplesmente C6. Fala que nesse momento a posição é equilibrada. Mas vamos observar que apesar da posição ser objetivamente equilibrada, ela não é empatada, tá? Muita gente tem essa confusão às vezes, de achar que porque uma posição é igual, ela é um empate. Não, significa que os dois lados têm uma posição jogável. Mas a gente tem um desequilíbrio nessa posição. A gente tem dois tipos de desequilíbrio aqui. Primeiro, as peças pretas são um pouco mais ativas, principalmente por causa do bispo de G7. Ele joga muito mais que o bispo das brancas. E o bispo de casas brancas, das pretas, o bispo de C8, também pode jogar de forma mais ativa, por F5 ou E6, ou às vezes até bispo G4 mesmo, para trocar esse bispo e deixar algumas casas fracas no campo das brancas. Além disso, a gente tem um desequilíbrio em relação à estrutura. As pretas têm um 3 contra 2 na ala da dama, e o branco tem um 4 contra 3 na ala do rei. Então, geralmente, o jogador mais forte, ele vai buscar esse tipo de desequilíbrio estratégico, desequilíbrio posicional, né? Ele, quando está enfrentando um adversário que joga de uma forma muito sólida, nem sempre é uma boa ideia você tentar ganhar na porrada, assim, ir pro ataque, tentar dar um golpe no cara, fazer essas coisas muito concretas, muito críticas. A estratégia que eu acho que geralmente funciona bem é você ir pegando vantagens aos poucos. Então, primeiro você iguala de pretas, que é o que o Fischer fez. Depois você cria um desequilíbrio na estrutura. Depois você tenta pegar um par de bispos. Você vai acumulando algumas vantagens posicionais, até o momento que o adversário simplesmente vai olhar e falar: nossa, minha posição tá ruim já. E ele nem entendeu direito porque ele tá pior. Né? Então, essa é a estratégia mais típica para um jogador experiente, assim, usar contra um adversário mais fraco e que está jogando descaradamente assim, pelo empate. E aqui começa a ficar interessante, porque o Fischer fala que o melhor provavelmente era E4, mas o Gudmundsson jogou F4. Provavelmente ele pensou que essa era a chave para uma vantagem para as brancas, mas a gente vai perceber que esse lance de peão, ele cria já uma tensão na posição, porque ele já é uma jogada bastante concreta, né? Quando as brancas fazem F4, ele cria alguns problemas estruturais na própria posição. A casa E4, o peão de E3 e as casas pretas de um modo geral. Então, geralmente, esse tipo de avanço ele precisa estar muito bem calculado e ser muito bem justificado, senão ele leva a problemas crônicos na posição. O Fischer comenta que era mais seguro E4, né? Era uma opção mais firme. Ele ainda pode ter a ideia de jogar com F4, mas eu acho que o ponto principal é continuar desenvolvendo, né? Bispo E3, torre de AD1 e tirar as peças brancas pro jogo. E quem sabe um dia jogar F4 e E5, que esse sim seria o sonho das brancas, né? Enterrando o bispo, liberando a casa E4 pro cavalo, criando um posto avançado em D6, essas coisas. Mas aqui o Fischer analisa dama H4, que ele fala que é bom, e ele acha que as pretas estão ok, e ele dá algumas linhas, né? Por exemplo, se F4, as pretas têm cavalo G4, e aí as brancas têm ameaças demais para segurar nessa posição, né? Bispo D4 e H2 ali. Então faz sentido jogar H3 primeiro, para preparar o F4. Só que agora ele dá G5, um lance muito firme, para lutar pela casa F4. Isso aqui é um tema comum em posições de Benoni, por exemplo. As pretas jogam esse G5 para dificultar o F4
e às vezes passar o cavalo por G6 e F4 também. Então, se jogar aqui F4, ele também analisa cavalo D1, mais cavalo D1, que é para levar o cavalo para E3 e tentar pegar a casa F5, as pretas chegam primeiro com F5. E aí, se por F5, bispo F5 já ativa mais uma peça e abre a coluna F ainda. Então as brancas são meio forçadas a reagirem com F4. Só que agora cavalo G6, atacando F4 de novo. E se F por G5, aí é muito bom aqui, F4. Esse lance tira a casa E3 do cavalo. E ele prepara para recuperar em G5, mas assim, o preto já tem ideias de ataque. Bispo toma H3, é uma ameaça que às vezes cavalo E5 para F3. É muito fácil de abrir a posição das brancas agora. Bispo D4, bispo H3, tem tudo isso. Então ele dá essa variante como a melhor. F4, G por F4, bispo F4, porque se jogar torre por F4, as pretas têm dama G3, e aqui já está ameaçando bispo H3, por causa da cravada. Então ele dá bispo F4 e ré H8. E ele acha que é uma posição promissora para as pretas, né? Por causa de torre G8 aqui, com a coluna G aberta. E já tem ideias de ataque em cima do rei branco. Vocês verem como o Fischer estava ligado aqui na iniciativa, né? Na forma certa de pegar a iniciativa de pretas. Não adianta só jogar para empatar, né? Tem que segurar depois. Mas o Gudmundsson jogou F4. E aí ele manda cavalo G4, que é muito mais ativo do que cavalo D7, né? Esse cavalo D7, eu imagino que as brancas iam fazer E4, e ele segue com as ideias que ele quer fazer aqui, bispo E3, torre AD1, e começar a ganhar espaço no centro com esses peões. Então foi cavalo G4. E agora H3, né, que foi o lance do Gudmundsson, mas o Fischer já estava esperando H3. Com certeza, quando ele jogou cavalo G4, ele já estava de olho em H3. Esse é o segundo momento que eu quero que vocês pensem. Jogam as pretas. Qual é a jogada mais forte? Bom, eu vou fazer o mesmo comentário aqui que eu fiz no lance anterior das brancas, o F4. Isso é algo que eu já falei várias vezes em live, várias vezes vendo outras partidas, que é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com lances de peão, porque é por uma regra simples isso. Se você faz um lance tipo, vamos supor, você coloca sua dama em B3, e você se arrepende, só, putz, joguei a dama em B3, mas ela não tá bem nessa casa. No próximo lance você pode jogar a dama para C2, fala, não, agora ela tá ok. Quando você coloca uma peça na casa errada, você tem muitas vezes a chance de melhorar essa peça. Só que quando você faz um lance errado de peão, isso não tem volta. Porque o peão não volta mais. Então é importante pensar bem quando você considera fazer um lance de peão, especialmente jogadas que enfraquecem casas, tá? É diferente de fazer um lance como A3 ou H3, que dá para jogar mais ou menos em qualquer momento. Um lance como F4, ele cria algumas fraquezas na posição das brancas. Então você precisa ter certeza de duas coisas. Que você vai conseguir se livrar dessas fraquezas, ou dois, que o seu adversário não tem como explorar essas fraquezas, né? Que ele, pelo menos num curto espaço de tempo. Porque senão, uma vez que esses problemas começam a ser... começam a aparecer, né? Eles começam a chamar a atenção, a posição pode ficar muito difícil quando eles começam a ter peso na posição. Então, que nem, o Fischer já estava com certeza contando com H3, esse lance cavalo G4 foi uma jogada muito provocativa, né? Ele já queria provocar o H3 das brancas, porque ele viu que ele podia ganhar um tempo agora com bispo F5. Ele desenvolve mais uma peça, em vez dele tirar o cavalo correndo, ele desenvolve com tempo. Então ele usa o que a gente chama aqui de defesa ativa, que é um outro conceito muito importante também. Esse conceito, ele se baseia simplesmente em você responder, ou tentar sempre responder às ameaças do adversário, criando suas próprias ameaças. Então você não vai reagir de uma forma super defensiva o tempo inteiro, né? O Ramesh, que é um técnico indiano muito famoso, por sinal, técnico do Prague, ele fala que o ideal é você sempre tentar responder ativamente e você só pensar de forma defensiva como último recurso, quando você não tiver encontrado uma ameaça tão boa ou melhor que a do adversário. Por que ele dá essa dica? Porque se a gente pensar sempre de um modo defensivo, você só defende as ameaças do oponente, com o tempo você vai se tornando um jogador que só reage às ideias do adversário, um jogador excessivamente sólido, que tem medo de arriscar e que vai sempre só responder a ideias do oponente, você não vai criar suas próprias ideias. Então, essa dica é bem interessante. Mas deixando o conceito de lado, existe também a parte concreta do jogo, que é o quê? Quando o Fischer joga bispo F5 aqui, ele precisa ter calculado E4 também. Porque E4 é o lance mais crítico para as brancas, né? Ele
ele vai ficar com 2 peças atacadas. E se ele mexer uma das 2 peças, ele perde a outra. Então ele já tem que ter alguma coisa na manga aqui calculada. Também, E4 foi o lance da partida. Foi o lance das brancas. É um erro. Né? A gente vê aqui que interroga. Mas a pergunta é, por quê? Então essa é uma boa posição para cálculo e avaliação. É uma posição que vale a pena gastar um tempo pensando para ver se você descobre qual foi a continuação do Fischer aqui, como que ele jogou. Então, vamos lá. Isso permite uma combinação das pretas, tá? Uma combinação bem legal. O Fischer comenta que o lance certo era dama B3 aqui. Esse era o correto. E aí ele tinha calculado agora cavalo F6. A diferença dessa posição é que as brancas não estão jogando E4, né? Porque ele tem um bom controle da casa E4, mas tem dama por B7. Só que aqui ele pretendia continuar com cavalo E4, um lance muito forte, colocando pressão em C3, dama por C6, torre C8, dama A6, e por enquanto as brancas têm 2 peões a mais. Só que as pretas já estão com uma posição muito ativa e isso é suficiente para recuperar todo o material. Então ele dá essa linha, cavalo por C3, BC3, bispo C3, a torre está presa. O único jeito de não perder a torre é jogar bispo A3, que ataca F8 e libera, né, as casas aqui para a torre. Mas aí as pretas têm bispo A1, e quando o bispo F8, ele joga aqui bispo D4. Já que o bispo está perdido em A1, ele aproveita para recuperar o segundo peão. ED4, dama por D4, F1, rei por F8, RH1, rei por F8. Fischer comenta que essa posição, as pretas estão um pouco melhores, mas as brancas têm boas chances de igualar. De modo geral, apesar do preto não ter mais o bispo de casas pretas, quem está mais exposto é o rei branco. Ele está bem mais vulnerável, porque tem ideias como torre C2 e bispo E4 chegando. Então, na prática, isso aqui ainda seria difícil de jogar de brancas, tá? Ainda mais contra o Fischer, ainda seria bem chato. Mas era a continuação mais correta. Como ele disse, o E4 permite uma combinação das pretas, que começa com dama D4, rei H1, cavalo F2, ele tem que sacrificar ali torre para F2, porque senão o cavalo volta tomando em E4, dama por F2, só que agora as brancas jogam E por F5, então nesse momento aqui fica 2 por 1, né? Era o que o Gudmundsson estava contando, que ele ia ficar com pelo menos 2 peças contra a torre. Mas esse é um momento chave da partida. Então aqui o Fischer tinha visto uma jogada muito importante quando ele entrou na sequência com cavalo G4, com bispo F5 e tal. Mas vocês podem pensar, ver se vocês descobrem qual lance é esse, porque eu acho que vai ser um pouco surpreendente para a maioria. Então jogam as pretas. E vamos lá, a jogada que o Fischer faz nessa posição, que exclama, é bispo toma C3. Um lance que pode parecer impensável para muita gente, né? Dando o bispo do fianqueto. Além de tudo, as brancas ainda têm o bispo de casas pretas, então parece que é uma coisa super perigosa, né, do preto fazer. Mas é um lance que ele calculou com precisão. Então, esse é outro exemplo, né, de coisas que jogadores experientes e fortes estão dispostos a fazer. Abrir mão de conceitos posicionais, né, para conseguir um ganho maior, tipo um ganho material ou um ataque. Porque, obviamente, se a gente pensar de um ponto de vista lógico, é muito perigoso dar o bispo de casas pretas. Mas qual seria o caso, né, que seria a exceção para isso? Você calcular uma variante e descobrir que concretamente é bom dar o bispo de casas pretas. Então foi isso que o Fischer fez. Ele calcula que ele percebe que sem o cavalo de C3 ele vai conseguir desenvolver um ataque muito rápido com as torres e o rei branco está em perigo. E ele ainda comenta que aqui a ordem de lances é importante, porque se as pretas jogam primeiro torre de F8, que parece até mais forte, né? Porque a gente cria agora a ameaça de tomar em C3 e já ganhar o bispo em E2. Aqui as brancas têm um recurso, que é cavalo E4. Por isso que tem que eliminar o cavalo. Aí ele dá a seguinte linha, dama E1, rei H2. Se bispo D4, que parece uma variante de ataque muito boa, né? Ameaça bispo G1 e mate em 3, assim. As brancas têm outro recurso legal que é bispo E3, e quando dama por A1 e bispo D4, são as brancas que têm um ataque já nessa posição por causa da casa F6. Então aqui eu acho até que o preto tá perdido, se bobear. Aí sim o bispo de casas pretas vai fazer um estrago, né? E outra variante que ele dá aqui é G por F5, cavalo G3, e aí o mesmo bispo D4 vai levar um recurso parecido. Bispo E3, dama por A1, bispo D4, o branco vai ter o mesmo ataque, assim, e apesar das pretas materialmente ainda estarem melhores, eu acho que tá perdido já isso aqui, vai perder. Porém, depois que jogou bispo C3, BC3, torre de A8, não tem cavalo E4, né? E o bispo aqui tá caindo. Então olha como o ataque das pretas se desenvolve muito rapidamente. Bispo D3, torre E1, rei H2, dama G1, rei G3, o rei tem que subir, e ele tem uma cravada na 8ª fila.
Ao mesmo tempo, as brancas também têm as próprias ideias, né? O branco está ameaçando, por exemplo, FG6, HG6 e bispo toma G6 no mínimo com perpétuo. Mas o Fischer calmamente joga a torre de F8 nessa posição. Ele tenta trazer a outra torre e incluir a outra torre no ataque. E agora as brancas fazem o erro decisivo, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui o Gudmundsson cometeu o erro decisivo, que foi torre B1. Eu consegui entender a razão do erro dele, né? Ele quer tirar o bispo de C1, mas para isso ele precisa proteger a torre, então ele põe na casa que tem mais proteção. Só que isso vai falhar concretamente. O Fischer comenta que também não dava aqui dama F2, por causa de torre de 8 E3, bispo E3, torre por E3. Se mexer o rei, perde a dama. E dama por E3, dama E3, cai o bispo também, né? Aí as pretas ficam totalmente ganhas. Então ele comenta aqui, a melhor chance das brancas era jogar F toma G6. Essa era a melhor tentativa. H por G6. E agora, aí sim torre B1 é uma possibilidade, mas ele comenta aqui, bispo toma G6 nessa posição falha. Só que as linhas são muito interessantes e assim, como eu já falei outras vezes, eu acho que quando o Fischer coloca essas posições, essas análises, é coisa que ele viu na partida. Então vale muito a pena a gente acompanhar o cálculo dele, porque é sempre algo assim, é sempre espetacular, né? Acompanhar o cálculo do Fischer. Então vamos ver o que ele fala. Primeiro ele fala que nessa posição, se as pretas jogam depois de bispo G6, torre de 8 E2, já seria impreciso. Bispo toma F7, e aí tomar o bispo, eu acho que vai no mínimo levar um perpétuo, mas é capaz até que perca, né? Porque a dama vai entrar dando cheque aí. Então, rei H8 é a única casa onde as pretas não levam cheque. Mas aí, dama F5, torre por G2, rei H4, dama F2, rei H3, rei H5, e quando dama F3, rei H6. E agora são as pretas que ficam sem cheque e as brancas ganham. Né? Não tem como evitar, assim, dama C8, dama H7, dama F6. É o branco que tá dando mate, com esse rei lá em H6. Por isso, o certo não é jogar torre de 8 E2, é jogar torre de 1 E2 nessa posição. O que muda? Bispo F7, rei H8, dama F5, torre por G2, rei H4. Agora ele dá esse cheque em E1. E quando o rei H5, o lance que ganha... E é engraçado ver até que tem diferença em dama F2 e dama E1, por exemplo. Qual que é a diferença? Que aqui o lance das brancas, o lance das pretas é esse, ó. Rei G7. Olha que beleza de jogada. A dama não tem nenhum cheque, todas as casas estão controladas e ele tá ameaçando torre H8 mate. E por que a dama tem que estar em A1? Porque ela defende a torre lá em E8. Então quando joga bispo E8, dama E8, rei H4, dama D8, e não tem o que fazer, né? Se rei H5, dama H8, antes não era possível porque tinha um dama H5, mas se for o rei para H5, dama H8. Então dama G5, toma, e dama D1 ele dá e ele fala que tá ganho. E realmente tá ganho, né? Porque ainda segue essa cravada. Então, este aqui ganha. O bispo toma G6 não serve, né? Por isso que tem que jogar torre B1. E agora ele fala, torre E3 exclama. Também aqui vai entrar numa série de análises incríveis. Bispo toma E3. É possível também subir com o rei direto, rei G4. Mas aí ele dá dama H2. E agora é meio obrigado a jogar bispo E3 mesmo, torre E3 transpondo. Então, então assim já toma direto, torre por E3, rei G4. Rei H4 é pior. Por quê? Dama H2, tá ameaçando aqui dama G3 mate ou dama F4. E quando dama F2, as pretas têm um ataque ganhador com torre H3. Bonito esse também. Não dá para tomar em H3 por causa da dama caindo. Então joga rei G4 e aqui dama H2. Aí quais são as alternativas? A melhor linha é dama F2 nessa posição. Se tenta defender com bispo toma G6 direto, aí segue dama G3, rei H5 único, dama por F4, tá ameaçando torre E5 aqui que é mate, bispo F5, né, para evitar o torre E5, só que agora as pretas têm torre G3, ameaçando mate em G5 dessa vez. Bispo G4, parece que as brancas conseguiram defender tudo, né, parece que segurou tudo, mas o Fischer ainda tem lance aqui, ó, rei G7. Ele usa até o rei para atacar nessa partida, nessa análise, e tá vindo com a dama por H6. Se joga rei H4, ele tem um arremate legal que é torre por G4, HG4, dama H2, e ele ganha, porque rei G5, dama H6, e quando rei F5, dama G6, ganha a dama lá em C2. Mas tem até outro ganho aqui que é rei G5, F6, rei F5, dama E5, mate. Ele até escolhe se ganha dama ou se dá mate. Então rei G7,
dama C1, só que agora joga torre E3 simples e não tem como evitar, ou dama H6 ou torre E5, né, dando mate. Então essa defesa não serve. A melhor defesa seria dama F2. Agora tem outro detalhe a favor das brancas. Esse torre por H3 não é cheque mais, porque antes com o rei em H4 era cheque. Aqui não é. Então isso dá a possibilidade das brancas jogarem bispo toma G6, F toma G6, e olha o recurso que o Fischer mostra aqui. Primeiro, bispo toma G6 é para não levar um F5. Esse é o ponto dele, ele não quer levar F5. Então bispo toma G6, FG6, e aqui sobra esse, ó. Torre H1. Olha esse lance com a ideia de tirar a cravada na segunda fila para poder tomar a torre. E aí ele fala que as brancas conseguem se salvar depois disso. Que análise, hein? Que linha, que variante. Mas ele vai que torre por D3 mesmo é o melhor. E aí ele dá torre por B2. Torre B2 quer dizer não torre por B7, porque agora sim torre por H3. Torre B8, rei H7. E o rei branco continua muito exposto. Se as brancas jogarem, por exemplo, F5 para tentar um contra-ataque, ele dá torre H6. E fala que aqui as brancas estão bem ganhas. Eu acho que tá ganho mesmo, porque além de estar atacando a torre lá em B8, ele tá voltando com a dama, né? Ou jogando F por G5, torre G6. G por F5, torre G6. Então ele dá torre B2, torre por C3 e torre D2. Segundo o Fischer, e ele acaba aqui, né? Segundo o Fischer, essa seria a melhor variante para as brancas. Ele fala que o branco tá pior, porque tá com peão a menos, mas tem chances de empate, né? Pelo menos sobreviveu. Isso é melhor que a partida. Ou seja, uma análise cheia de variantes, cheia de ideias táticas, e ele... Quem tá vendo a série já acostumou a ver que o Fischer é assim, né? Ele gosta de mostrar tudo que ele viu e ele gosta de provar por A mais B que as análises dele estavam certas, em que a avaliação dele é correta. Só que depois de torre B1, qual que é a diferença? Por que ele fala que tinha que ser isso aqui primeiro, né? F por G6, HG6 e torre B1. Porque depois de torre B1 direto, as pretas têm um jeito muito mais fácil de atacar. Joga G por F5. E basicamente ele tem o plano de rei H8 e torre G8. Então as brancas não tem tempo, né, de criar nenhuma ideia. Assim, ele tá jogando muito rápido, rei H8 e torre G8. Por exemplo, bispo F5 tem ainda o problema de deixar a casa E2 exposta. Então torre E2, e aí bispo H7, rei H8, dama F5, torre por G2, rei H4 e torre G7. Esse bispo tá preso, né, para completar tudo. E tá levando mate. Então bispo D2. Só que aí esse é o mais simples. Torre por B1, dama B1, bispo B1. O Gudmundsson estava contando com essa posição, que ele teria 2 bispos contra 2, seria uma posição excelente, mas ele não viu o último lance, que é esse, torre E2. E o bispo não tem casa, né, o bispo de D2, então depois de torre E2, bispo C1, torre E1, as brancas perdem um dos bispos, fica com qualidade a menos. Então aqui depois de torre E2, ele abandona. Então, como a gente vê, uma partida, como eu disse, eu acho que é um exemplo muito instrutivo de ver como o jogador mais forte ele desequilibra na hora certa, né? Como ele sabe reunir pequenas vantagens estratégicas, coisas que tornam a posição dele mais agradável, e uma hora do nada a posição explode, né? Ele usa na hora certa as ideias táticas, o cálculo, para forçar um desequilíbrio ainda maior e aí colocar problemas concretos para o adversário. Então, é um exemplo bem didático, assim, de como fazer isso. E é, como sempre, com aquela precisão que a gente está acostumado a ver nas partidas do Fischer, né? Então é isso, pessoal. Marcando a volta do estudo do Minhas 60 Melhores Partidas. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa aí o seu like. Né? Se não tiver inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí se você estava com saudades da série. O que você achou da partida. E vamos ver quantos vídeos eu consigo gravar aí para deixar prontos, né? Para a gente continuar seguindo o livro. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.